agenciadepodcast.com.br. Olá, está começando mais um Vaginaria Podcast. Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou Feminiza, hoje estou sozinha aqui gravando em São Paulo, no estúdio da nossa agência, querida agência de podcast. E é o seguinte, este episódio eu queria muito que a gente dividisse ele com os nossos amigos homens, aqueles poucos que a gente ainda consegue ter. Enfim, e com homens em geral, homens que a gente não gosta também pode mandar, tá? Mas é o seguinte, gente. Tudo começou num dia que eu estava no bar, semana passada, com 2 amigos e uma amiga. E a gente tava, não sei como, né? A gente sempre acaba nesse assunto do que a vida da mulher é uma merda, enfim, muito difícil, tudo é complicado, tudo é uma tragédia. E a gente não tava conseguindo explicar pra eles a dimensão disso tudo que a gente sente, disso tudo que a gente vive, disso tudo que a gente pensa. E foi muito engraçado, porque a gente entrou nessa brisa e a gente conseguiu perceber que, né? Enfim, a gente conversa pouco com homens pra gente perceber um negócio desse nessa altura do campeonato. Mas a gente percebeu que eles pensam que os nossos únicos medos e os nossos únicos problemas são a questão da violência sexual e da violência doméstica, né? Que essas são as 2 coisas ruins que acontecem com mulheres e acaba por aí. O que já é horrível, né? Já seria horrível se fosse só isso. E aí, enfim, no meio dessa conversa a gente começou a falar, né? O que seria a primeira coisa que a gente faria se a gente fosse homem? E eu não sei o que eles estavam esperando que a gente falasse, se eles estavam esperando que a gente ia falar que a gente ia mijar em pé, ou transar, ou enfim, não faço ideia do que eles pensaram. Mas a nossa resposta foi: eu sairia na rua e eu olharia só pra frente, né? E eles travaram, assim, ficaram com uma cara de bosta, se sentindo não sei como, mas eu sei que depois ele até me ligou, assim, falou: não, fiquei reflexivo com isso que você falou e quero conversar e tal. E daí que parte a minha reflexão sobre isso, que me trouxe até o episódio de hoje. Aí, o que aconteceu depois? A gente viu tudo isso acontecer, né? Com o caso da Mariana Ferrer, que não é de hoje. A gente tá vendo esse caso há 2 anos, né? Principalmente, enfim. Não sei há quanto tempo vocês estão acompanhando, mas se vocês estão na minha página há 2 anos, vocês estão acompanhando isso há 2 anos, que eu tô com a Mari desde o início aí nessa parada. E isso mexeu muito com a gente em diversos níveis, nós mulheres, né? Foi em camadas muito profundas, né? Não é só sobre a violência sexual, não é só sobre o caso da Mari, não é só sobre essa coisa específica, né? Foi um limite do limite, fora do limite, que foi ultrapassado, que eu acho que nos fez sentir tudo de uma vez só. E foi uma semana muito difícil, tem sido, né? Eu nem apareci muito por aqui essa semana. Pra mim, emocionalmente foi muito difícil e para todas as mulheres com quem eu conversei nesse período também. A gente ficou confusa até pra entender a profundidade dessa dor que a gente sentiu com isso que aconteceu e que está acontecendo há tanto tempo. E aí eu dei uma surtada, cara. Vou me expor então, agora é a hora que eu me exponho, né? Enfim, o que aconteceu, gente? Eu tive uma tretinha com um boyzinho que eu beijo. E eu fiquei pensando, né, Mas, cara, mas o que eu tô sentindo? Por que eu tô falando essas coisas? Por que eu tô tretando, né? Se não aconteceu nada. Eu vou trazer um pouco dessa história pra vocês entenderem. É isso que eu gostaria que homens entendessem, né? A Simone de Beauvoir, né, toda a obra O Segundo Sexo consiste na ideia de que a gente não tem como saber o que é experienciar uma vida diferente da vida que pessoas com o nosso corpo experienciam, né? Então, da mesma forma que eles nunca vão saber o que é você experienciar a vida como mulher, pensando, enfim, em todas as violências que a gente vive. E aí a gente não tá falando só de violência sexual e doméstica, novamente. Mas eu vou entrar mais a fundo aí. E da mesma forma, a gente também nunca vai saber o que é experienciar a vida como eles, né? Que é basicamente viver. E foi conversando sobre isso no meio dessa treta com esse boy, e conversando sobre esse sentimento com as meninas do grupo do Clube do Livro, que a gente começou a conversar, que a sensação que a gente teve, né, com tudo isso que aconteceu essa semana e mexeu tanto com a gente, é que a sensação é que a gente não existe, né? Hoje, inclusive, eu pensei numa analogia muito boa pra isso, né? É como
se as mulheres fossem as bicicletas e os homens fossem os carros em São Paulo. Não sei se tá todo mundo familiarizado com o trânsito de São Paulo aqui. Mas é como se fosse isso, né? Então as ruas, elas foram feitas pensando nos carros, para os carros. As bicicletas, elas até circulam nessas ruas, mas elas são atropeladas, elas são empurradas, elas são expulsas. Os carros, a todo momento, né, os motoristas de carros, estão sempre deixando muito claro para os ciclistas que eles não pertencem àquele lugar, que aquela via não é para eles, ela é para carros. Então, acho que vocês entenderam, né? Mulheres entenderam muito bem, nós somos as bicicletas, né? Esse mundo não foi construído por nós, nem para nós, e nós nos sentimos intrusas e somos a todo tempo lembradas pelos carros de que aquele espaço não nos pertence, né? E dentro disso que Simone de Beauvoir diz, né, que a gente nunca vai conhecer outra experiência de vida que não seja aquela que é oferecida para quem tem o mesmo corpo, o mesmo aparelho reprodutor que a gente, é aí que eu digo que eles nunca vão saber o que é isso, assim como a gente também nunca vai saber o que é ser o carro, né? A gente nunca vai saber o que é simplesmente estar num espaço que nos pertence, um espaço onde a gente pode existir. Então, eu queria muito que a gente usasse esse episódio aqui. Vocês podem trazer, enfim, ideias e reflexões de vocês para acrescentar aqui, seguindo essa linha, né? Eu postei aqui um negócio, acho que foi quinta-feira passada, postei uma foto falando, né, que eu comecei a chorar na sala de embarque lá em Florianópolis, só parei quando eu cheguei aqui em São Paulo, sentei no bar e pedi uma cerveja. E esse choro foi porque eu tive essa mini treta com esse boy e eu comecei a pensar no quão desgraçada é a nossa vida e que eu nunca ia, de forma alguma, conseguir explicar pra ele e pra homem nenhum o que é a nossa vida. Então, primeiramente, né, o que os homens precisam entender, sejam eles nossos amigos, nossos parentes, nossos chefes ou nossos namorados ou whatever, é que eles nunca vão entender o que é estar na nossa pele e a gente nunca vai entender o que é estar na pele deles. Então eles não podem nunca partir de um pressuposto de que nós experienciamos a vida da mesma forma e que nós vamos nos comunicar, sentir, expressar ou qualquer coisa da mesma forma. Nós não somos iguais. Por mais que eles venham com esse papinho, né? Eu não sou machista, a gente é tudo igual. Não, a gente não é igual, tá? A gente não é igual. Eu não sei se em algum momento a gente vai ser. Eu posso dizer que hoje, até hoje, nunca foi. E eu achei interessante trazer essa história desse boyzinho específico. Até falei pra ele depois, no final dessa treta, que a gente, enfim… Não foi uma treta, né? Mas a gente conversou e tá tudo bem. Eu falei pra ele, cara, eu poderia mandar aqui uns 7.000 áudios explicando pra você o que eu quero falar. Mas eu não vou, eu vou gravar algum vídeo falando sobre isso, que você tá longe de ser o único homem do mundo que precisa escutar o que eu tenho pra falar. Então aqui está a resolução da minha última DR pública pra todo mundo. Mas eu achei interessante analisar isso nesse caso específico, porque muitas vezes, quando a gente fala com amigos, homens, ou com homens conhecidos, whatever, em qualquer lugar, e a gente conta dessas pequenas violências e, enfim, babaquices com as quais a gente é obrigada a conviver, eles olham a situação como se a gente tivesse tirado esses caras do lixo, né? Como se a gente tivesse escolhendo mal os homens com quem a gente se relaciona, seja profissionalmente ou afetivamente, romanticamente, enfim. E eu acho interessante trazer esse caso porque eu tô falando de um cara que nunca fez nada de ruim. Um cara que realmente nunca fez nada de ruim. Um cara que eu quero bater a cabeça dele na parede, que eu fico procurando machismo ali e esperando ele fazer ou falar alguma bosta e não faz e nem fala. Então eu tô falando do melhor dos cenários. Eu quero apresentar pros homens aqui, eu vou contar um pouco dessa história desse boy, pros homens entenderem o que é uma mulher se relacionar com um cara no melhor dos cenários, tá? Então eu tô falando de um cara que não só não faz e não fala absolutamente nenhuma merda, como, enfim, faz tudo o mínimo que uma pessoa tem que fazer, trata com carinho, trata com respeito, conversa, é inteligente, é o melhor dos cenários. É um cara que dá comida pro meu cachorro, tira minha roupa do varal, vai no chão da minha casa e traz copo de água quando eu vomito de bêbada. É um cara com quem tá tudo bem, esse é o melhor dos cenários, tá? Então, um homem nunca imaginaria, por exemplo, quando eu conheci esse cara, ele dormiu em casa. A gente se conheceu, tal, na praia, e ficou. E ele dormiu em casa. E aí, eu tava bêbada e eu acordei. E a primeira coisa que passou na minha cabeça quando eu acordei foi: ele não me estuprou.
que é algo que poderia totalmente ter acontecido e que na minha vida já aconteceu, numa situação exatamente igual. Eu conheci um cara, fiquei com ele foi pra minha casa e ele me estuprou. Então, depois de uma noite muito legal que eu tive com uma pessoa, que eu dormi junto com ele, a primeira coisa que eu pensei não foi, nossa, que legal, acordei com essa pessoa. A primeira coisa que vem na minha cabeça é, ele não me estuprou. E aí, eu acordei com ressaca nesse dia e eu falei pra ele, eu preciso dormir mais 1 hora. Antes de eu dormir essa mais 1 hora, a gente transou. Consensualmente, normalmente. Eu falei, preciso dormir mais 1 hora. Ele falou, não, dorme aí, pá, mais 1 horinha. E eu deitei e ele ficou zanzando na minha casa enquanto eu deitei pra dormir. Quando eu acordei depois de 1 hora, o meu pensamento, primeiro, foi: se ele já transou comigo, por que ele ainda não foi embora? Né? Eu, enquanto objeto, enquanto ser que tem a única missão e função nessa sociedade de ser fodível, se ele já cumpriu com essa missão, o que ele tá fazendo aqui na minha casa ainda? Por que ele não foi embora? Que coisa esquisita. E a segunda coisa que eu pensei foi: ele pode ter roubado todas as minhas coisas e fugido, porque além de transar comigo, ele roubou meu computador e fugiu. E tava muito silencioso o apartamento. E aí eu saí do meu quarto com essas coisas na cabeça. E aí quando eu saí do meu quarto, ele estava sentado na mesa da cozinha, fumando um cigarro, depois de ter tirado as minhas calcinhas do varal e dado comida pro meu cachorro. Então, aí a gente poderia pensar: nossa, que legal, tá tudo bem. Mas isso apavora uma mulher. Porque quando uma pessoa age dessa forma, você pensa qual vai ser a merda que vai vir. Porque vai vir alguma. Vai vir alguma. Não vai ficar sem merda nenhuma. Então, quando a gente tá no melhor dos cenários, a gente ainda está apavorada. Quando um homem está lidando com uma mulher, ele não está lidando com uma pessoa que é igual a ele. Ele está lidando com uma pessoa que é uma carcaça emocional, que é o resto do que sobrou de um monte de trauma. Sempre. E é isso que eles precisam entender. Não é só medo de estupro e medo de ser agredida fisicamente que a gente sente de vez em quando. A gente sente medo até de coisas boas. Porque, primeiramente, a gente não tá nem acostumada com elas acontecerem. E isso é muito louco, assim. Quando a pessoa é massa, isso é terrível. Inclusive, foi coisa que eu joguei na minha terapia, assim. Eu falei, não sei se a Polly tá aqui, mas eu falei, cara, a pessoa é muito legal. Eu morro de medo. Não quero. Estou apavorada com o quão legal é essa pessoa. E aí é que entra o conviver, né? A treta que rolou, que eu fiquei chorando e pensei em tudo isso que eu tô falando agora, é porque rolou porque a gente se viu, enfim, numa sexta-feira passada, sei lá, retrasada. E não sei se ele tava loucão, o que aconteceu, tava bêbado, whatever, e não agiu da forma como sempre age. Não fez nada de ruim, nem nada de errado pra mim, mas não foi a mesma pessoa que sempre era. E quando eu falei isso pra ele falou, cara, tu tira umas ideias da tua cabeça. E isso é só uma frase. Pra um cara, isso pode ser só uma frase, né? Tipo, mano, nada a ver. Nem vi que eu agi assim, ou que eu fiz isso, ou… enfim. Só que pra uma mulher, ouvir uma frase como tu tira umas ideias da tua cabeça, ou é impressão sua, pro cara é nada, pra nós é extremamente violento. E eu posso falar por mim, da minha experiência de vida, que um dia uma pessoa disse que era impressão minha, que ela tinha me estrangulado. E ela me convenceu disso, que era uma impressão minha, que aquilo não aconteceu. Então, numa coisa besta, numa coisa idiota, que não aconteceu absolutamente nada, o cara vira pra uma mulher e fala, cara, tu tira umas ideias da tua cabeça. Isso é uma violência muito grande pra gente. Não, nada a ver, isso não aconteceu. O tempo todo, tudo é gatilho. Porque a gente já passou por todo tipo de coisa louca que pode acontecer na vida de uma pessoa e eles não têm a menor ideia. Então, coisas que eles interpretam como bobagens, enfim, que a cabeça deles não vai tão longe, porque eles nunca experienciaram isso, eles nunca viveram isso. E a gente, mesmo quando não tá acontecendo nada, a gente tá apavorada. Então, tudo que eu tô falando aqui é sobre uma mulher se relacionar com um homem no melhor dos casos. E já ser muito difícil, já ser apavorante. Outras coisas que acontecem de vez em quando, assim, que eu parei pra pensar também. Eu tava conversando com ele sobre amizades, sobre relações de amizade. E era um assunto que já tava muito bem resolvido na minha cabeça, porque eu já tinha pensado muito sobre isso. E ele não. Eu tava trazendo algumas informações, algumas reflexões que ele nunca tinha tido. E ele se empolgava e ele me interrompia enquanto eu tava falando. Tudo bem, né? Seria tudo bem uma pessoa se empolgar num assunto e eu tô lá falando um negócio,
trazendo uma reflexão e ai, nossa, não, porque isso. A pessoa tá animada de falar. Só que nós, mulheres, existe uma porcentagem, se não me engano é 80 e pouco por cento, não tem esse dado agora. Mas do quanto nós somos interrompidas mais do que homens, né, enquanto nós estamos falando. Então a gente chega num ponto na vida que quando uma pessoa nos interrompe, primeiro a gente começa a pensar, a gente tá numa conversa com uma pessoa que nos interrompe. A gente começa a pensar assim, na próxima vez que eu for falar alguma coisa, porque a gente espera a pessoa terminar de falar, né? Então enquanto a pessoa tá falando aquilo que ela nos interrompeu pra falar, a gente pensa, da próxima vez que eu for falar aqui nessa conversa, eu vou falar rápido. Então eu já vou pensar no começo, meio e o fim, pra aquilo que eu quero falar, pra eu falar bem rápido antes que a pessoa me interrompa de novo. E se ela continua te interrompendo, você desiste de falar. É sobre isso. É sobre a gente chegar em níveis de opressão na vida que a gente desiste de falar. Porque a gente é ignorado e deslegitimado em tudo. Então, mesmo que seja sobre um assunto bobo, uma coisa que não é importante, às vezes a gente deixa de falar, né? E aí isso pode ser, de novo, tudo isso que eu tô falando aqui, que eu tô trazendo sobre essa relação com essa pessoa, pode ser em qualquer coisa, gente. Pode ser no trabalho, pode ser com um amigo homem, né? Nesse dia que eu tava conversando com esses amigos que eu falei no começo aqui do episódio, eles interrompiam a gente de vez em quando a gente tava falando. E aí eu falei sobre mulheres serem mais interrompidas e eu vi o esforço que eles estavam fazendo pra deixar a gente terminar de falar o que a gente tava falando até o final. Mas é sobre isso, sabe, gente? Eu acho que os homens, em geral, isso é uma coisa que a gente precisa disseminar mais. Não é só ser mulher, não é só ter medo de ser estuprada e agredida. É o tempo todo, em todos os lugares. É ter o sonho de sair na rua e olhar só pra frente. É desejar poder falar, sem ter que desistir de falar porque as pessoas te interrompem. É poder confiar quando uma pessoa diz que algo que aconteceu ou que não aconteceu, mas foi uma impressão sua. É sobre isso, né? São essas microviolências de todos os dias, de todo o tempo. Quando a gente fala sobre não posso sair com tal roupa na rua, né? As pessoas discutem isso de forma muito superficial, né? Relacionando, porque sair com tal roupa vai ser estuprada, aí vai ser culpada e tal, não sei o quê. Óbvio, tem toda essa lógica por trás. Mas a prisão que é tu precisar pensar em 1000 coisas pra escolher uma roupa, pra escolher um caminho que você vai fazer pra ir até algum lugar. São tantas coisas, sabe? E a gente precisa aprofundar o debate sobre isso, sobre o ser mulher, né? Não é só medo de violência sexual e violência doméstica. Aqui é que entra muita gente essa semana, né? Vários homens se questionaram sobre qual que é o papel deles, né? Nessa treta toda. Eles têm que ir nas manifestações, eles têm que postar sobre nos stories, eles têm que fazer o quê, né? Esses homens que não conseguem nem sair de grupo do WhatsApp, que mandam pornografia. Qual que é o papel deles, o que que eles têm que fazer, né? E normalmente a coisa se resume a isso, a achar um absurdo algumas coisas que acontecem, como o caso da Mari Ferrer, por exemplo. Talvez ir numa manifestação, como vários caras foram no Mulheres contra Bolsonaro, como tinha vários no domingo também. Mas eles precisam estudar antes de quererem dizer que não são machistas ou que acham um absurdo a violência doméstica e que acham um absurdo a violência sexual. Eles precisam estudar a história das mulheres e precisam entender o porquê as mulheres são oprimidas. Pra eles pararem de achar que o cara que estupra e o cara que bate é um cara louco. Porque o cara que estupra e o cara que bate provavelmente é amigo deles. E eles não sabem, eles nem imaginam isso. Porque o cara que estupra e o cara que bate provavelmente nem sabe que aquilo é estupro, que aquilo é agressão. E provavelmente esses próprios caras que, enfim, acham absurdas certas coisas, também já fizeram outras que eles não sabem que são erradas. Então não basta ficar nesse papo e achar que a opressão da mulher se resume à violência sexual e violência doméstica. Precisam entender a nossa história e estudar de fato, porque saber eles nunca vão saber o que é. Mas é necessário estudo, sabe? De todos esses caras que estão aí falando, blá, 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 blá. Quantos deles pegaram um livro de teoria feminista pra ler e pra entender? Eu nunca vi. Nunca vi. E se alguém viu, é uma minoria muito, muito pequena. Por isso é tão importante a gente frisar em todos os espectros que a experiência que a mulher tem nesse mundo, ela só é assim porque ela tem a capacidade reprodutiva ou presumida, né? É só por isso.
E as pessoas precisam entender o que isso quer dizer, aonde que isso entra, aonde que isso sai, o que isso gera. E em que momentos da vida que as mulheres estão passando por isso. Porque é 24 horas. É em tudo que a gente for fazer. Quando a gente entrar no ônibus, quando a gente sai do ônibus, quando a gente tá no ponto de ônibus, quando a gente entra no Uber, quando a gente sai do Uber, quando a gente entra no carro, sai do carro, quando a gente vai até a padaria, quando a gente vai comprar um cigarro. Qualquer coisa, né? Porque enquanto a gente ficar focando em violência sexual e violência doméstica, e eles continuarem achando que essas são dois tipos de violência absurdas, que são de fato cometidas por homens loucos, a gente não vai estar trazendo à luz a verdadeira razão da opressão de mulheres. E é sobre isso, assim. Era só isso que, na verdade, eu queria dividir com vocês e queria que vocês ampliassem esse debate com os homens ao redor de vocês, lembrando sempre que vocês não são professoras de ninguém, então vocês não são obrigadas a explicar nada. Mas é que pra gente é tão comum, é do cotidiano, é a nossa vida, a gente não conhece outra vida. Que às vezes a gente nem se lembra de mencionar as pequenas coisas quando a gente tá conversando sobre isso, né, com eles. A gente nem menciona, a gente realmente se atém às violências maiores quando a gente tá conversando. Mas é importante que a gente sempre reforce que a violência é 24 horas e ela tá nas menores coisas que eles nem podem imaginar. Enfim, abrir esse debate, aprofundar esse debate sem ficar dando aula. Porque o resumo de tudo é: homens têm que estudar. Se você não bate em mulheres, se você não estupra mulheres, até onde você sabe, né? Porque pode ser que você faça isso. Parabéns, você não faz mais do que o mínimo. Parabéns, você não está cometendo crimes. Pode estar cometendo outros, né? Mas isso não é tudo, né? Isso é o mínimo. Os homens precisam começar a estudar teoria feminista e a história das mulheres. Para eles conseguirem, talvez, ter alguma dimensão de que o problema é muito maior do que eles podem imaginar. Para que eles possam dividir espaços com a gente e se relacionar com a gente, tendo paciência. Porque, como eu já mencionei anteriormente, a gente é só uma carcaça emocional, a gente é sobrevivente. Eles vivem e a gente sobrevive, essa é a real. Então, o que precisa ficar claro é que eles não estão lidando com pessoas que experienciam a vida da mesma forma que eles. Nós somos as bicicletas e eles são os carros no trânsito de São Paulo, certo? E eles precisam entender o porquê que a bicicleta sente que ela não pertence àquela via, né? E assim segue a parada. Não sei se ficou claro. Eu realmente gravei bem aleatoriamente esse episódio, porque era só isso que eu queria trazer. Deu pra entender, gente? Não sei, vocês sentem isso também? Porque foi essa a sensação, assim, eu conversei bastante com as meninas sobre isso nesse dia que eu tava nesse chororô. E quem me acompanha aqui sabe que é bem raro rolar um chororô aqui. Mas eu chorava, assim, gente, eu chorava no Uber de tipo, cara, que desgraça, cara. Eu não aguento mais sobreviver e eu não aguento mais esses homens me tratando como se a minha vida fosse igual a deles, porque não é. Como se eu sentisse, reagisse, pensasse como eles, porque isso não acontece. Eu não sei o que é viver como eles. Eu só sei o que é sobreviver. E é isso que precisa ser trazido à luz. Porque enquanto a gente ficar no debate violência sexual, violência doméstica, eles vão continuar achando que essas são as duas únicas violências que a gente vive e que elas são absurdas e que só caras loucos cometem esses crimes. É isso. A gente tem que saber se posicionar mais dessa forma, sabe? Seja sobre qual for a pauta, sabe? A gente tem que aprender, e dentro de toda a nossa socialização de docilidade, né, de ter que agradar o tempo todo, a gente precisa aprender que quando o assunto é sobre nós, é sobre a nossa vivência, é sobre a nossa experiência de vida neste planeta, se eles quiserem dar uma opinião, a gente tem só que mandar calar a boca. E de verdade, sabe? Ó, querida, eu vou te explicar o seguinte. Isso é sobre a minha vida, isso é sobre a minha experiência, é sobre a minha história. Esse é um tema do meu estudo. Se você não tem este tema como objeto de estudo, o que vai acontecer é, enquanto eu falar, você vai ficar quieto e escutar. E você não vai discordar de nada do que eu falar enquanto você não estudar o tanto que eu estudei esse tema. E ponto final. É sobre isso, sabe? Tá na hora, assim, já passou, né? De eles abrirem uns livros em vez de ficar só nessa de, ai, mas eu não quero ser o chato do grupo, né? Não tô falando que a gente tem que ficar explicando nada pra homem, sabe? De pegar, puxar pela mão, falar, ô querido, vem aqui, eu tenho uma conversa pra ter com você. Mas sobre quando essas coisas acontecerem, a gente saber expressar que é toda uma vida e a coisa não se resume a duas violências cometidas por dois caras loucos. Que são eles próprios os autores desses crimes, talvez eles só não saibam disso.
Acho que eu vou encerrar esse episódio, porque era só isso mesmo que eu queria falar. Qualquer coisa que eu falar aqui eu vou estar prolongando mais. Não é um assunto que é novidade pra ninguém, mas é um assunto que a gente às vezes esquece ou pensa só superficialmente sobre ele. Então, não sei, eu fui muito invadida por esse sentimento naquele momento de uma treta por motivo nenhum com aquele cara. Pensando, cara, por que que por que que eu fico tão mal por uma coisa que nem aconteceu nada, bababá, mas é isso, é porque eu sobrevivo, eu não vivo, eu mal existo aqui. É essa luz que a gente tem que trazer. Obviamente que as violências mais graves são muito graves e tem que ser falada sobre. São as minhas duas pautas principais aqui, eu nunca vou diminuir elas. Mas a gente precisa trazer à luz o fato de que não é só isso. É isso, até o próximo episódio, a próxima reflexão, na próxima merda que acontecer na minha vida. Um beijo, boa noite, tchau.